Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Marco Ribeiro, da Assembleia de Deus Ministério Kairos, na Tijuca, o mágico da voz. A pastora Cirlei Figueiredo conosco também, da Comunidade Cristã Novo Dia, a nossa menina da mesa de hoje. O pastor Roberto Almeida, da Segunda Igreja Batista da Figueira. O pastor Amadeu Vieira, da Assembleia de Deus Ministério Internacional Europa Brasil, em Itaboraí. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes conta: infelizmente descobri tarde demais que me casei com um mentiroso. Que situação, hein? Você me ama, eu te amo. Você é mentiroso. Você vem hoje, eu vou, mas é mentiroso. Vai comprar aquele negócio? Vou comprar, mas é mentiroso. E aí, como é que faz? Você esqueceu aquilo? Esqueci. Mentiroso. Não é mole não, hein? Nunca me senti totalmente protegida, diz a nossa ouvinte, afinal, jamais sei quando é mentira ou é verdade. Posso imaginar que ele não é o único preso pelo pai da mentira. Mas o que fazer quando a mentira de alguém prejudica aqueles que estão à sua volta, hein? A mentira é uma questão de caráter, é uma questão espiritual, meus irmãos. E aí, hein? Quando pegamos a mentira de alguém, essa expressão é boa, hein? Pegou na mentira. Quando pegamos a mentira de alguém, o ideal é confrontar, mesmo sabendo que a resposta pode ser uma mentira. O mentiroso, para ser verdadeiro, só se deixar de ser mentiroso. Enquanto o mentiroso for mentiroso, ele responderá com mentira. Mas tem gente que não é mentiroso o tempo inteiro, também não é verdadeiro o tempo inteiro. O que ele é? Sei lá. Isso aí, que nome dá isso? Por que mentir e esconder as falhas sempre parece ser a melhor solução? Como viver uma vida de verdade? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Eu pergunto a você, o que você acha? Qual a sua opinião? É quente, minha gente. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastora Cirlei chega sempre acelerada, o tom de voz acelerado. Bom dia, J.R. Bom dia, todo mundo do debate. Infelizmente descobri tarde demais que me casei com um mentiroso. E aí, pastora? Bom dia. Bom dia, J.R., aos debatedores, aos ouvintes. Manhã linda de sol, abençoado esse dia. Bom, J.R., quando eu li aqui, logo nesse início do e-mail, infelizmente descobri tarde demais. Esse tarde demais doeu tanto meu coração, porque eu queria voltar um pouquinho na escolha, né, para os jovens, para os rapazes, para as moças. É um tempo de decisão. O casamento é algo que é uma escolha decisiva para a sua vida. Então você precisa ler, fazer leituras das placas que estão ali sinalizando. E às vezes, J.R., estamos vendo, mas eu não dou tanto crédito para aquilo. De repente, nesse início de relacionamento, num namoro, num noivado,
teve mentiras, teve situações que você desconfiava de alguma coisa, mas que você, isso não é nada demais, né? Então eu queria abrir um pouquinho o antes. Moças, jovens, pensem, orem, peçam direção a Deus. A gente não tá aqui, eu não vou aqui falar, sabe, JR, de um casamento e de um namorado, um príncipe maravilhoso, perfeito, uma mulher maravilhosa, porque existe até essas pregações nesse tempo. Mas isso não é a verdade, né? Como seres humanos, a gente melhora, a gente está num casamento e a gente vai fazendo o outro feliz, a gente vai se aperfeiçoando. O casamento é isso. Então, quando você chega aqui nessa parte que a gente vê essa mulher descobrir tarde demais, eu quero te falar que há esperança para você. Para quem tá solteiro. Há esperança para ela também. Para ela também. JR, eu quero falar, há esperança para ela. Eu sei da dor dela. Para quem tá solteiro, preste atenção, peça direção a Deus. E para você, minha amada, você descobriu agora que de repente as escamas caíram, você começou a ver, enxergar a verdade do que é, mas não é tarde. Deus, ele tem todo o poder de transformar esse casamento, o seu marido, usando a sua vida com graça e misericórdia. Pastor Marco Ribeiro, queremos ouvir também a sua opinião no nosso debate 93 de hoje. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia a todos. É exatamente o que a pastora está falando. A menina descobriu tarde demais, a nossa ouvinte, a moça, descobriu tarde demais, mas eu tenho certeza de que antes já havia alguns indícios, né? É que muitas vezes, quando se está no namoro ou no noivado, a pessoa não quer enxergar determinadas coisas que estão tão à vista, né? E o poder de escolha que nós temos é algo extraordinário, e a pessoa pode dizer não a um momento, aquela situação toda que está sendo armada, porque se no noivado e no casamento, no noivado e no namoro e no noivado, a coisa já está complicada, quando chegar mais para frente no casamento, a coisa vai se complicar muito mais. E casamento, nós entendemos que casou, pelo menos é o que a Bíblia nos diz. A nossa ouvinte casou, pastor Roberto Almeida. Tá casada, ela não tá fazendo escolha. Os companheiros aí falaram sobre escolha, ampliando o assunto para poder explicar isso para aqueles que estão eventualmente solteiros ou estão entre lá e cá. Mas neste caso aqui, a nossa ouvinte, ela casou, e ela casou com um mentiroso. Às vezes, para alguém dizer assim, ó, fica casada com mentiroso, minha filha, fica tranquila, tenha fé, pode ser mais fácil do que para aquela menina conviver com o mentiroso todo dia. Bom dia, irmãos, bom dia, JR, bom dia. O fato é que nós podemos observar que o casamento, como o irmão falou, já está estabelecido. Então, como vai fazer? Vai sair do casamento? Vai se separar? Eu acho que o problema todo é identificar a dificuldade. Ela já identificou. O rapaz é mentiroso. E ela tem dois caminhos. O primeiro caminho é a oração. É entender que, na verdade, biblicamente, esse problema é um problema que pode trazer grandes prejuízos, até porque um detalhe é a questão da confiança. E um casamento sem confiança é um casamento sem alicerce. É um casamento, pode-se dizer, sem um futuro. E outro detalhe interessante que eu quero chamar, e se há amor nessa relação, talvez essa moça ela deve procurar não só uma ajuda espiritual, mas também uma ajuda na questão da medicina, na questão da psicologia, porque também a doença, embora seja um desvio de caráter, ele também está colocado entre uma doença dentro da área da psicologia, não é isso? Então, por esse motivo, eu acho que deve-se entender, deve-se buscar, primeiro, a oração. Segundo, chamar esse indivíduo à responsabilidade, mostrar para ele que há dois problemas, uma questão espiritual e talvez uma questão também de saúde aí, emocional no caso, e essa doença aí que nós falamos é a mitomania, né, que é aquela que você mente sem até mesmo querer mentir, já entra num contexto, né? Pastor Amadeu Vieira, bom dia, queremos também ouvir a sua opinião no nosso debate 93 de hoje. A pergunta da ouvinte, aliás, não é afirmação, ela começa afirmando: infelizmente descobri tarde demais que me casei com um mentiroso. Muito bom dia, debatedores, muito bom dia, J.R. Varga, sempre um prazer estar aqui nesta rádio tão abençoada. Eu, assim como um profissional da área psíquica,
eu vejo a dificuldade real das pessoas. Às vezes a gente dá até umas respostas acalentadoras, né? Como um paliativo, mas a gente está diante de um problema gravíssimo que requer medidas gravíssimas, porque consecutivamente esse relacionamento vai ter ruptura cedo ou mais tarde, pautada aqui na palavra, acho que da pastora Cirlei, que disse que se não houver amor, porque o amor vai fazer esta mulher suportar o tempo que vai amadurecer esse indivíduo, ou a vida vai bater, porque a vida, ela castiga o mentiroso. É que a gente não acompanha a vida de um mentiroso para ver o quanto esse indivíduo, ele sofre. Chegará um tempo na vida dele, em 10, 20, 30, quase na hora de morrer, que ele vai se arrepender das mentiras. Infelizmente, vai ser um pouco tarde demais para ele consertar muitas coisas. E aí, voltando um pouquinho, essa pessoa vai ter que ter amor, né? A princípio, precisa urgentemente tomar medidas que possa solucionar, né, esse problema. A mentira, ela é grave, ela é uma doença e é uma situação da infância. Vem lá da formação do caráter. E um casamento que ele dar-se na idade mais ou menos de 22, 25 anos, ele não vai resolver um problema de 25 anos de vida em 2 anos de casamento, em 3 anos de casamento. É muito tempo para confrontar, né? A nossa ouvinte não cita em momento algum o desejo de romper o casamento por conta disso, certo? Ela, pelo menos, ela não menciona, ainda que a gente possa conjecturar. Olha, eu tenho impressão quando ela diz nunca me senti protegida, afinal jamais sei quando é mentira ou é verdade, né? Porque ela diz, posso imaginar que ele não é o único preso pelo pai da mentira, mas o que fazer quando a mentira de alguém prejudica aqueles que estão à sua volta? Porque isso não envolve apenas o relacionamento, mas envolve compra, envolve palavra, as pessoas entendem que você faz parte daquilo, as pessoas podem compreender que você é conivente com aquela história toda. É o caso de uma ouvinte, ela está dizendo o seguinte, olha, o pai dela mente tanto, que ligam para ele perguntando assim, você tá onde? Ele tá deitado em casa. Você tá onde? Ele diz, tô na Dutra, tô no trânsito. E ela diz, usa a seguinte expressão, mente sem porquê e sem pra quê. Eu não acredito que a nossa ouvinte esteja justificando algumas mentiras, mas tá dizendo que a pessoa mente assim, aparentemente ele podia dizer, tô em casa, não havia dificuldade nenhuma. Então, por que as pessoas têm uma tendência de viver atreladas a isso? E a pergunta foi o destaque que o pastor Marco fez, e as pessoas estão à volta. O que fazer quando a mentira de alguém prejudica aqueles que estão à sua volta? JR, você falou, nós mencionamos aqui logo no início que a mentira, ela pode ser uma questão de caráter da pessoa, como o nosso pastor falou agora há pouco, da formação do caráter, que até os 7 anos mais ou menos que se forma o caráter da pessoa, pode ser espiritual e pode ser uma doença. Quando ela chega a ser uma doença, a pessoa mente tanto, ela mente que nem sente. Não é? Ela cria um mundo de fantasia ao redor dela e aquele mundo para ela passa a ser verdade e cai talvez no caso dessa ouvinte, que a pessoa mente assim, descaradamente, sem precisar, porque eu dublei um filme chamado O Mentiroso com Jim Carrey, que era justamente, era um cara acostumado a vencer tudo na mentira, porque ele era advogado. E ele mentia para todo lado e até que, e aqui já passou várias vezes, o filme não é nenhum spoiler, ele no final ganha a causa porque ele fala a verdade, ele encontra uma brecha ali e fala a verdade, mas ele sofre muito com essa questão da mentira. E da mesma forma as pessoas que mentem e aquelas que estão ao redor daquelas sofrem muito, porque isso pode acabar com relacionamentos, pode acabar com famílias, pode acabar com comunhão dentro da igreja, dentro dos lares. O que fazer? Eu acho que a primeira coisa talvez seria descobrir, é uma questão de caráter, uma questão espiritual ou uma doença. Porque se é questão de caráter, aí
depois de 50 anos, só Deus para mudar o caráter de uma pessoa. Se é uma questão espiritual, tem que ser tratada da maneira, espiritualmente. Há um espírito de mentira ali. E se é uma doença, tem que ser tratada por um profissional da área de saúde, de psicologia e tal, para se fazer um tratamento. Mas o fato é, como o nosso pastor destacou, é algo gravíssimo que precisa ser tratado, porque prejudica todos que estão à volta. E uma coisa que eu percebo é que a Bíblia nos diz, relata em Levítico capítulo 19, 11, diz: não roube, não minta, não engane os outros. Então isso nos traz um posicionamento em relação à palavra de Deus que há consequências, e essa moça, ela já sofre essas consequências, e esse rapaz, esse esposo, né, dentro de casa moralmente já sofre, porque já não há uma credibilidade, a sua palavra já não existe mais. Agora, uma questão que nós podemos observar é que isso traz um grande sofrimento para ela, a ponto dela chegar e já reconhecer que talvez ela se casou, mas talvez será que ela fez a coisa certa? E como nós falamos aqui, a questão da mentira, né, ela tem consequências a ponto até de prejudicar toda uma estrutura, toda uma família. E é por isso que nós precisamos entender e até posicionar essa ouvinte para que ela realmente busque não só uma ajuda, mas também confrontar esse indivíduo a todo instante, porque como foi falado a ouvinte que o pai estava deitado e disse que estava na Dutra, uma mentirinha pequena, né? Quer dizer, a coisa é tão pequena. E por que não falar a verdade? Não estou aqui, porque eu acho que a correção, ela começa a partir do confronto. Pois é, mas é o pai dela, pastor. É o pai dela, né? Quer dizer, não é tão simples confrontar o pai, especialmente se for um pai mentiroso. Bom, um pai mentiroso, pode ser que ele seja uma pessoa violenta, etc. Não estou dizendo que ela não deva, nem nada, estou dizendo que isso não é tão simples assim, né? Imagina assim, por que você não disse nada para eles? Às vezes as circunstâncias são diferentes. O ponto é o seguinte: quais são os prejuízos, o que isso acarreta? Porque a ouvinte pergunta com base na sua experiência, ou seja, ela está vivendo prejuízos na sua vida por conta do mentiroso. E a mentira, a gente já sabe quais são os seus laços e quais são as suas ramificações e quais são as suas origens, ou seja, ela prejudica, ela produz uma implosão de relacionamentos, ela quebra vínculos de longos anos. Uma pessoa que pega o dinheiro emprestado com alguém e diz assim: eu te pagarei, e não pagou, diz eu te pagarei e não pagou, eu te pagarei e não pagou, criou um prejuízo financeiro para alguém. Um aluno, um filho que pega o dinheiro da mensalidade da universidade, são vários os casos, e diz pro pai: pode depositar o dinheiro que eu pago. 4 anos, 5 anos depois, o pai está na esperança de ter a formatura e o garoto não foi um dia na aula, foram poucos dias, não pagou, embolsou o dinheiro. O marido que leva o dinheiro para pagar a conta e vai pro bingo. A vozinha, a sogra, a mãezinha que pega o dinheirinho dela lá dizendo que não, eu vou ali, vou na nossa igreja orar, e depois na igreja ela não foi nada, ela foi ali no bingo outra vez. Ou seja, a pessoa mentirosa, companheiros, isso é uma encrenca. Pastor mentiroso, quantos membros tem a sua igreja? 500, hein? Quantos? 1.500, hein? Quantos membros tem a sua igreja, entendeu? Aquela pessoa que estica, aquela pessoa que conta uma história. Meus irmãos, ontem eu estava na praia e eu me lembrei daquele texto que Jesus andava por sobre as águas. Eu sabe, meus irmãos, eu fui aonde? Eu mergulhei e tal, tá certo? Mas tem gente que vai contar que andou por sobre as águas, que fez isso assim assado, e pastor que vai para encontro de pastor e fica contando vantagem da sua igreja, que é mentira, tá certo? Ou seja, mentira atinge todo mundo, ou eu tô enganado, irmão? Vocês estão muito moles, vocês 4 aí, hein? JR, quem mente, tá sempre tentando esconder alguma coisa, quer viver fora da sua realidade. Perdão, pastora. Meu irmão é pastor e vive mentindo, diz que tem o quê? Faculdade não tem, até com relação à obra de Deus ele mente. Enquanto eu falava, alguém ligava, olha bem. Da família, né? Então, JR, a pessoa quer viver fora da sua realidade. Você vê um pastor que chega e fala: você tem quantos membros? Eu tenho 1.000, e não tem. Ele está imaginando, é o mundo imaginário. É quase 1.000. Tá? Quantos membros tem? 339. Quase, tudo é quase. Quase 1.000. Né? Como filhos pequenos que eu tenho, então tem um desenho até antigo, mas é muito legal, que é o Mundo Maravilhoso de Bob.
né? Então, assim, aquela imaginação maravilhosa. E muitas das vezes o mentiroso, ele entra nisso aí e já cria até um outro tipo de doença, né? O pastor tá aqui, que é a esquizofrenia, né? Então, o mentiroso, ele vai sempre esconder alguma coisa, né? Se o teu marido tá mentindo, ele pode estar envolvido num adultério, e pior que quando ele diz assim, eu tô falando a verdade. Mas JR, é por isso que nós precisamos, como a pastora falou, como ela tem filhos pequenos, é por isso que quando eu falei a questão do confrontar, o pai talvez não, mas de repente com amor e com jeito até se consiga. Mas nesse relacionamento de esposo e esposa, tem que haver essa liberdade, até porque se ela já entendeu que há esse problema, ela tem que chamar para conversar e dizer, olha aqui, eu tô te mostrando, você tá mentindo, tá errado, cara. Você não pode entrar por esse caminho. Mas se ele for doente, ele não vai admitir. Se for espiritual, ele não vai admitir. O mentiroso, ele não merece credibilidade, ele não merece respeito, ele tem que ser punido dentro da mentira dele. Pode ser pai, pode ser avô, pode ser quem for, pode ser o pastor. O mentiroso, ele tem que ser confrontado. Primeiro, não é porque uma pessoa tem autoridade sobre você que você humildemente não pode confrontá-la. Você pode respeitar a autoridade, reconhecer a autoridade, reconhecer o posto do chefe que pode te mandar embora, pode inventar uma mentira a seu respeito, mas ele precisa saber que você sabe que ele é mentiroso. Isso mina, pelo menos em relação a você, ele vai chegar com outros subterfúgios, outros cuidados, e porque ele não tem credibilidade. Eu ignoro o mentiroso. O mentiroso não fica perto de mim. Eu detectei que ele tem essa deficiência, eu afasto. Porque o mentiroso, ele traz... ele devasta a sua vida. Ele te enrola, te complica. Né, ele te rouba, ele te engana. Então, fuja do mentiroso. Todo homem de sucesso, ele é de sucesso. Como lidar com essa questão do confronto? Vamos explicar isso aqui para os nossos ouvintes, para a gente poder entender e trazer essa explicação aqui para os nossos companheiros. Como é que a gente confronta? Como é que fala? Outra coisa aqui, pergunta que o ouvinte fez, é uma questão de caráter? Então é um problema de caráter, então não é um problema espiritual. Então, se a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, eu digo que é um problema de caráter, eu estou dizendo que não é espiritual, ou do espiritual migra pro problema de caráter, mistura os dois ficam abraçadinhos. Como é que vocês entendem isso? É uma questão, não, é uma questão de uma conversa, no consultório psicológico, é uma questão pastoral, confronto, como fazer isso aí? Aqui uma outra ouvinte diz o seguinte, como saber se uma pessoa é mentirosa? Como é que a gente sabe? Estou namorando, diz ela, mas desconfio que ele é mentiroso. Ela está desconfiando. Ouvinte, está desconfiando de quê? Dá uma dica aí. De onde você tirou essa sua desconfiança? Como testar a pessoa para saber realmente se ele é mentiroso? Tem algum tipo de teste, hein? Que a gente pode dizer que, olha, tem um teste aqui. Como é que chama aquele agora, Marcos? Você que está acostumado com filme. Só se passar pelo polígrafo. Polígrafo, né? Que faz aquele teste e a pessoa vê, né? Para ver se... Enfim... Como é que a gente faz isso aqui? São perguntas que surgem dos nossos queridos ouvintes e nós queremos a resposta para você, ouvinte amado. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Ô Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. E então você conhece alguém assim que está aprisionado pela mentira? 82% dos ouvintes por telefone conhecem, 86% deles no site também conhecem. Quero ouvir a sua opinião, ouvinte amado, participando conosco aqui do nosso debate 93 de hoje, trazendo-nos aqui as suas informações, seus posicionamentos sobre esse assunto, e eu agradeço de coração o carinho da sua audiência. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, larará, e tudo pode
pode fazer. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Senhores, aqui nós acolhemos com carinho o pastor Marco Ribeiro, a pastora Sirlei Figueiredo, a nossa menina da mesa de hoje, o pastor Roberto Almeida e o pastor Amadeu Vieira, todos aqui no nosso estúdio. Estamos no ponto aqui onde a questão do confronto está sendo discutida e é importante que a gente tenha aqui pelo menos algumas ferramentas para que o nosso ouvinte seja orientado e nós possamos discutir se concordamos, se não, isso não tá bom. Se discorda, fala, porque se não fala, é sinal que concordou aqui no debate. JR, confrontar sempre em amor, né? A Bíblia fala sobre fiéis são as feridas feitas por aquele que ama, né? Então ela vai produzir fruto, ela vai produzir vida. A gente não pode deixar de confrontar. E assim, eu lido com alguns mentirosos e eles são tão vítimas, se tornam vitimizados de tudo, coitadinhos. Quando você vai falar, nossa, se veste de uma capa de humildade, que você fica, você vê a pessoa ali presa naquele pecado, né? Porque eu não estou dizendo que quem nunca mentiu, a questão não é essa, é a prática do pecado, da mentira, né? Então, como cristãos, precisamos sim confrontar em amor, abraçar, como falei esse texto, fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Então, se eu te amo, eu estou indo te confrontar em amor. Quando a gente exorta em amor, essa exortação, ela vai produzir vida. Quando você vai irado, minha irmã, não vá irada conversar com seu marido. Não vai irada, você se acalme, aí essa jovem que falou do namorado, que ela desconfia, minha irmã, você já está vendo situações, a placa já levantou. A pastora Sirlei falou algo importante, que é quando a gente vai para a palavra confrontar, a impressão sempre que dá é que confrontar é chegar brigando, desculpe a expressão, mas é essa, com o pé na porta, né? Mas não é isso. E outra coisa importante que a pastora também mencionou, e é um detalhe que a gente pode destacar também: mentira é pecado. Então é uma doença, é isso, e às vezes está tudo relacionado ali, mas no final das contas é pecado. Então a pessoa confrontar a outra pode chamar assim para dizer: vem cá, isso aqui não é assim, isso aqui não é assim, porque às vezes o mentiroso, quando ele é confrontado, ou ele quer contar outra mentira, porque a Bíblia também diz que um abismo chama outro abismo, e ali ele vai se afundando cada vez mais. Se é uma questão de amizade, você pode desfazer. Se é uma questão de relacionamento de amizade, você pode tirar aquela pessoa da sua agenda. Mas se é uma questão em casa, se é uma questão com o pai, com a mãe, eu acho que confrontar em amor é sempre preciso. Até para a pessoa ver: olha, eu estou de olho. Você pensa que você engana todo mundo, mas a mim você não engana. Não tem uma diferença em afirmar fulano é mentiroso de fulano mentiu? Com certeza. Sim. Ele é um mentiroso quanto mais, ou nessa situação, ele mentiu. Não, estou dizendo o seguinte, que quando você chega para uma pessoa no confronto em amor, talvez o ideal seja dizer o seguinte: fulano, eu percebi que você mentiu sobre este assunto. Se enganou. Não, mentiu sobre esse assunto. E de fato existem outras evidências, ou mais evidentes, que você mentiu em outros casos. Então essa mentira está te prejudicando assim. A Bíblia diz que a mentira é isso, assim. Talvez você deva repensar a sua vida e abandonar essa mentira, para que você não viva preso à mentira. Eu disse tudo, mas não chamei a pessoa de mentirosa. Correto? Porque quando você chama a pessoa de mentirosa, é só se você tem 557 evidências de que de fato a pessoa é mentirosa. Então você está partindo já por rompimento. É um crônico. A não ser que seja tão próximo suficiente próximo para confrontar e explodir o assunto, porque a pessoa pode dizer que o mentiroso é você, porque está dizendo que eu sou. Pronto. É isso aí. Não tem volta. Compreenderam, companheiro? Não tem perfeitamente. O indivíduo pode pegar uma mentira. Todo mundo, em alguma situação, em alguma escala, algum nível na vida, tem um pouco da mentira na boca.
o guarda te para, o camarada te para no trânsito, ou você está dentro do carro, não, só 2 minutinhos. Não são 2 minutinhos, você vai ficar ali, se ele virar as costas. Todo mundo mente em algum nível de mentira. Só que tem alguns mentirosos que são doentes, eles mentem em cima de enganar fortemente alguém para se prover de alguma coisa que depende que esse indivíduo esteja enganado, digamos assim, por ele. Questão do confronto. Só para poder e ver se eu entendi, pastor. O senhor disse que existem pessoas que mentem intensamente, só para usar uma outra expressão, continuamente. São mentirosos contumazes ou mentem de forma contumaz. E existem aqueles que mentem de vez em quando. Para nenhum dos dois tem justificativa. Perfeitamente. Nenhum dos dois deve ter isso. Seja aquele que se você tá na porta da escola, for buscar lá o filho, o guarda chega e diz assim: olha, não pode ficar aqui não, seu guarda, são só 45 minutos. É verdade. Eu super sincero. Chegou cedo, falou 45 minutos. Então a pessoa foi ao banco, a fila tem lá 1,5 km de fila. Não são 2 minutinhos, seu guarda que depende, parece que ele tá lá no final da fila. Se for do jeito que já foi uma vez que eu vim aqui, deve dar mais ou menos 1h20, é possível? O guarda vai... Você tá entendendo? Ou seja, ou vai falar a verdade, ou vai procurar um lugar para estacionar. Não, já sabe que vai ter que mentir para ficar ali, melhor não ficar ali, para não correr a tentação. O negócio é o da tentação da mentira. JR, é tão interessante essa questão, né, da mentira. Agora que eu lembrando, eu devia ter uns 11 anos. E assim, a minha casa, a gente mudou de casa. Então a casa antiga a gente encerava. E a casa nova era toda dividida piso. Mas na minha casa ainda tinha um pedacinho nessa casa nova de lugar para encerar. E a gente, eu ficava com a parte de baixo da casa para arrumar, minha irmã com a parte de cima. Eu falei, vou encerar aquela parte ali. Era um pedacinho. Vou encerar. Mas não era para encerar aquilo. Peguei a enceradeira e fui. O que aconteceu? O negócio começou a pular na minha mão. E eu segurando, não consegui ter força. Nisso que eu fiz uma força, quebrei a enceradeira e tal. Peguei ela, arrumei, coloquei no lugar certinho lá, falei, ninguém vai ver, até porque não estão usando, eu é que não vou falar que eu quebrei. Enfim, minha mãe chegou, não sei que cargas d'água que aconteceu naquele dia, minha mãe achou, o troço caiu. Quem foi? E ela só tá sabendo disso agora. Dona Silvia, grandes calma. revelações agora. Vai ganhar uma outra enceradeira. Enceradeira vai ganhar um negócio melhor, né? Porque agora não... Aquele eletrônico que corre assim. Aí eu falei, quem foi? Eu falei, meu Deus. Eu falei assim, eu não vou falar que fui eu, porque se eu falar que fui eu vou apanhar. Mas se eu não falar que fui eu, só tinha eu foi aqui. Quem? Silvane? E eu fiquei naquela, Silvane não tinha como, a Silvane era pequena. Não mas foi sempre ela. foi arteira. Sempre foi arteira. Não foi ela. Enfim, gente, olha... JR, foi uma guerra, eu tô lembrando da guerra na nossa mente, de você falar a verdade, de você colocar a sua verdade naquela hora ali. Eu falei assim, eu vou levar alguma coisa, eu sei que eu vou, mas eu vou falar a verdade aqui. Eu falei, fui eu. Quando eu falei foi assim ou foi com medo de apanhar? Foi assim mesmo, com medo. Tá muito romântica essa história sua. Muito bonita, assim. Quando eu falei fui eu fui eu. Ficou aliviado. Fui eu, mas eu falei fui eu com tanto medo. Aquele fui eu saiu. E eu falei assim, o que eu vou levar agora? Que meu pai, pra nos admoestar, pra admoestar, ele fazia assim, ele estira a mão. Ele nunca foi de bater na gente, assim, mas estira a mão. Então eu já fui pra ele, né? Eu falei, sei que ele vai me dar uma chinelada na mão. Aí minha mãe tava assim, meu pai falou, não, você falou a verdade. Sirlei, a verdade, ela vai sempre ser abençoadora. E hoje, JR, com os meus filhos, eu sempre falo isso. Eles estendem as duas mãos. Você quer ser feliz? É por aí. Você quer ser feliz em toda a sua vida, conte a verdade. É uma questão de caráter, companheiros? É uma questão espiritual? O pastor Marcos Ribeiro, ele deu ali 3 tópicos dessa questão, né? Caráter e... Espiritual e doença. E doença, patológico mesmo, né? Psiquicamente.
Então, dentro dessa proposta... O senhor concorda com ele, Concordo então? plenamente. Agora tem um texto que, Apocalipse 22:15, está escrito: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Mentira é grave, não minta. Mentir vai complicar sua salvação. Esses cães aí são os animais? O senhor leu aí, eu tava quieto aqui. Eu que procurei esse assunto? Não. Eu pedi para ler Apocalipse em algum momento aqui? Então dá uma pesquisada aí, já nós retornamos esse ponto. Aqui o ouvinte dizendo: JR, eu entendo que o pecado não tem dimensão, ou seja, não existe pecado maior que o outro. Quando a mentira tem justificativa, hein? Por exemplo, a menina é cheinha e P pergunta: eu engordei? De repente a moça já tem tantos complexos, como é que fala sem magoar? É a mentira chamada mentira social. A mentira social. Aliás, o ouvinte tá mandando um abraço para o Tom Hanks. Ah, sim, outro abraço para ela. Wilson! Outro abraço para ela. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Bíblia diz... Não, o que responde aqui o ouvinte primeiro? Eu mandei um abraço para ela. Não, é o ouvinte. Ele quer saber o que diz. Ele encontrou com a pessoa perguntou: engordei? Ah, mas isso que eu tô dizendo. E ela tem trauma. É chamada mentira social, aquelas coisinhas que então você fala... Então o senhor tá dizendo que tá certo, tem que dizer o quê? Eu não tô dizendo que tá certo. Então o senhor tá dizendo que tá errado. Deixa eu concluir meu raciocínio. O senhor tá dizendo o quê, então? Eu tô dizendo que ele tem que falar sem falar. Exemplo, o Samuel foi ungir Davi rei. E Samuel chega para Deus e fala assim: Senhor, mas se eu chegar lá e for ungir, Saul vai me matar, vai ficar esquisito o negócio pra mim. Deus vai falar pra ele assim: você sobe, você fala que você vai sacrificar, chegando lá, você unja. Quer dizer, ele não precisou ele mentir. Teve uma estratégia ali. Você tá cheia, você tá gordinha? Não, até essa roupa tá um pouquinho assim, mas eu acho que pode melhorar um pouquinho, sempre pode melhorar um pouquinho. Você não mentiu. E você falou a verdade. Mas você acha que ela tá gorda? No fundo você acha, não, mas se você falar isso, você vai acabar mentiu, com a pessoa. Não mentiu. Peraí. Você não falou. Eu engordei, você no raciocínio disse muito. Meu Deus, você se agigantou. Meu Deus do céu, o que é isso? Essa menina não passa. Você pensando. Muito pouco. Aí ela diz assim: diga entre o pensamento e a palavra o que surge aí. JR, segundo o que o pastor colocou, eu acho que ele quer dizer justamente aquilo que nós falamos no início do debate, né? Você pode falar e tratar algumas coisas sem ser incisivo, ou Dá um exemplo. Por exemplo, nesse caso ele quer falar com a gordinha. O ouvinte aqui tá pedindo. Não, justamente, então você tem que chegar e falar justamente o que está acontecendo sem que ela possa, sem ofender. Você pode dizer, olha... Você pode suavizar a frase, suavizar a resposta. Talvez essa roupa tenha encolhido, deve ter sido alguma coisa assim. Eu diria, amor, você precisa ralar mais um pouco nessa academia. Você tá boa. Fala, você pastor. Pode ficar melhor. Pode dizer isso mesmo, pastor? É isso aí? Olha só. Ou eles estão usando... Veja bem. Ninguém vai chegar para uma pessoa e vai falar: você engordou. Não, ela perguntou. Ela perguntou. O ouvinte tá dizendo aqui, ela perguntou assim: eu engordei? Se você tem uma intimidade com a pessoa, né? Você observa aquela pessoa. Agora, se você não tem, a pessoa chega e pergunta para você, fala assim: minha querida, eu não sei. Vamos na balança ver se você engordou? Quanto peso você tem? Então vamos, eu vou te ajudar. Você quer ajuda? Vamos lá. Eu acho que é por aí, né? Agora, se você tem intimidade, eu acho que você engordou. Ou eu acho que eu emagreci. Tem pessoas que dizem: nossa, eu acho que você emagreceu. Eu falei: você acha? Tô vendo teus olhos. Não, você tá dando exemplo seu, pessoal, agora? Também meu. Não, só para saber. Também meu. Que as pessoas: nossa, você emagreceu, você não sei o quê. Então, assim, as pessoas têm a facilidade de falar com o outro: nossa, você tá muito magro, nossa, você tá não sei o quê, você tá doente. E bota, né, algumas coisas. Então, acho que você precisa ter intimidade com aquela pessoa para poder falar. Então, se tem intimidade, fala. Se tem intimidade, você fala. Você acha que eu engordei? Engordou. Mas assim... Desculpa te dizer, mas você se agigantou. Não, JR, você cresceu diante dos meus olhos. Tudo é a forma como você falando. Eu acho que você... Então, a forma? Olha, eu acho que você... De repente, você pode ter um problema. Olha, as pizzas, as mulheres... refrigerantes, não, às vezes não é comida, JR. Às vezes, poxa, ela tá mais inchada, tá num período menstrual, tem a TPM, tem tantas coisas. Mas você pergunta isso? Olha, eu engordei, você pergunta: tá na TPM? Você tá no não sei o que lá?
Não, porque para poder aliviar a mente da pessoa. Porque às vezes ela chega falando, eu tô tão gorda, você não acha que eu tô gorda? Falando, mas como é que tá você? Os teus hormônios? Porque tem isso tudo. A mulher, ela conversa assim. O homem não, o homem tá nem aí. E, pastora, essa questão até é complicado de se falar, porque quando ela pergunta, eu estou gorda, eu acho que também você deve perguntar, o que você está se sentindo? Porque se ela se perguntou que está gorda, automaticamente ela já acendeu o sinal, já se sentindo gorda. Então o que você acha? Tem gente que responderia da seguinte forma: depende. O que é gorda pra você? Do ponto de sentimento. Depende. O que vocês chamam de gorda? O que vocês chamam de gorda? Não, mas olha, eu tenho 1,50 m e 100 quilos. Não, isso pros padrões atuais é uma coisa. Agora, se você vivesse nos anos 30, seria fofura, formosura e por aí vai. Tem gente que responderia assim, mas ainda seria uma forma de escapar de uma pergunta feita de maneira objetiva e clara. Bom, ouvinte dizendo, meu marido mentiu pra mim. Quando nos casamos, eu sabia que ele tinha um filho. Aí depois de X anos de casados, ele me falou que tinha mais 2. Nossa. Ele não teve mais 2 depois. Ele já tinha. Certo? Ele já tinha. Ele disse que tinha 1. Na verdade, ele tinha 3. Olha que situação. Ele pode sair no seguinte ponto para justificar a mentira dele. Não tem jeito não, pastor. Não vamos justificar não, vamos dar ideia não. Perder você e tal. Mas o bom sempre falar a verdade. A verdade, ela justifica, liberta. Mas não passa a ser mentira a partir do momento que ele foi questionado. Se ele nunca foi questionado. Eu acho que a mentira aí já existiu quando ele não falou no início do relacionamento, né? Quando entrou, se ele abre o jogo e fala, olha, minha filha, eu tenho 3 filhos ou 2 filhos, seja o que for. Tem mais ela, né? De repente, a partir dessa mentira dele, eu sou 4 agora, né? Amadureceu, superou, cresceu, ela descobriu. Isso não é uma enceradeira quebrada, isso não é um Danone que você... Dá pra esticar a mão, né? Isso aí é um relacionamento de anos. E sabe o que acontece? A pessoa diz o seguinte, se ele mentiu nisso, será que ele não mentiu naquilo outro? Aquela viagem que ele fez, que ele disse que foi a trabalho, passou o final de semana fora, passou a noite fora, disse que estava fazendo serão extra, entendeu? Tá entendendo? Aí começa aquele negócio, ó, será que? O aviso chama outra vez. Ouvinte dizendo, uma ouvinte dizendo, no caso da gordinha, é só dizer que ela ampliou o templo do Espírito Santo e ela vai ficar feliz, vai ouvinte, vai responder isso lá pra outra lá, a outra vai ficar brava contigo. Aqui outro ouvinte dizendo, tive que mentir pra minha esposa para fazer uma festa do aniversário dela surpresa. Aí também não exagera não, né? Hein? Não, olha, vamos ali que vai ter não sei o que e depois leva ela pra casa, o pessoal lá. Não é mentira. Fazendo uma mentira que vai... Uma estratégia, não é estratégia. Porque a mentira, ela traz prejuízo. Acho que a pessoa precisa, né? A mentira... O que envolve prejuízo emocional, financeiro. Isso. Então aí nesse caso não. Está absolvido. O marido aqui, um ouvinte... Vai fazer as festas surpresas que são necessárias. Um ouvinte contando que o marido mentiu até a idade. Isso normalmente é a mulher que faz isso, né? Que não gosta de mencionar a idade. O homem tem problema com a idade? Vai dizer a idade? Geralmente tem quando ele vai se relacionar com a pessoa mais nova que ele. Então ele omite alguns aninhos. Né, para ficar mais perto? Para se beneficiar. Mas olha, eu acho que... para ficar mais próximo da idade dela. É isso, pastor? O senhor ia falar isso, pastor? Eu ia falar o seguinte. Então vai lá. Essa questão de idade não tem para onde correr. A natureza, ela é fatal. Por pior que seja, ele sempre vai aparentar que se ele tem, bom exemplo, 60, ele vai casar com uma mineira de 20, 22, tem jeito. Mas às vezes a idade da pessoa surpreende. Você olha uma pessoa e pensa... O senhor tem quantos anos, pastor? Eu tenho 50 anos. Não parece! Viu, pastor? 50... Perguntei só pra usar a vinheta, pastor. Tá, é uma vinheta antiga, eu queria colocar. Ele não conseguiu ouvir, não? Aqui, pastor, ouviu sim, ó. Não parece! Continua abaixo? Bom, que eu não posso botar alto, que o microfone dá uma reverberação, o pastor Marco Ribeiro. Né? Então, muito bem, estamos aqui diante dessa realidade complicada e difícil, ao mesmo tempo que nós estamos tentando, de alguma forma, compreender esse aspecto e esse assunto, desenvolvendo aqui com os nossos queridos companheiros uma reflexão. A pergunta final que faz aqui a nosso ouvinte é: por que mentir e esconder as falhas sempre parece ser a melhor solução? Foi o seu destaque, né, pastor Roberto?
Foi sim. Até porque, como nós já comentamos e falamos aqui, a mentira, ela traz prejuízos, traz problemas para os outros. Então, nós, enquanto amamos o outro, nós precisamos entender isso. E no meio do caminho, quando houver uma situação e se Deus abençoar que haja um confronto, possa haver o retorno, o arrependimento e daqui para frente tocar a verdade, porque a melhor coisa que tem, embora seja dolorida, embora seja até a princípio prejudicial, a verdade, ela nunca deve fugir da presença, da vontade do ser humano, não é nem do cristão, porque a verdade, ela trabalha em cima também da honestidade. E em Efésios 4:25, deixem de mentir uns aos outros, falem a verdade, pois somos membros de um mesmo corpo, dentro da área cristã principalmente, né? E a verdade, ela, como a palavra de Deus diz, ela liberta e ela é libertadora. Liberta. A pastora teve uma libertação cura, né? Quando ela falou que tinha quebrado a enceradeira. Então houve ali uma liberação. Ela foi liberta daquela... Não levou a sua. Não, mas assim, a Bíblia diz, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém. Mas acima diz assim, se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O sangue de Jesus nos purifica sim, mas se andarmos na luz. Onde a luz está, as trevas são dissipadas. Então a gente crê assim, né, na verdade da palavra de Deus. E quando a pessoa, como diz aqui um dos nossos ouvintes, alguém fala de alguém, e esse alguém, tá bom? A fala de B, aí B te procura e diz assim, A falou alguma coisa a meu respeito? Isso aí é fofoca, né? JR, olha só, uma situação... Conta ou não conta? Falou, não falou? A pessoa falou... Quer que eu repita? Sim. A falou sobre B, certo? Sim. Aí A falou sobre B. Aí B pergunta para quem ouviu, tá bom? Outra pessoa pergunta para você, A falou a meu respeito? Falou. Sim, falou. O que ele falou? O que ele falou? Aí é que tá o problema. Aí é que tá bom. Você tem a opção de... Você tem a opção de falar ou não? Ou usar uma estratégia. Tipo, não comentar o assunto, desviar do assunto. Falou, mas primeiro pediu pra ficar entre nós. Tá bom. Foi coisa boa ou coisa ruim? Pensa numa mulher curiosa. Vai, Silei. É hora da mulher curiosa aparecer. Quer saber o assunto ou não quer? A pessoa com não certeza... é você não, Silei, é mulher. Você tá preparado? A pessoa você tá preparado com certeza, olha só, ninguém não, olha a pergunta, está preparado para ouvir? Você tá preparado? Piorou a situação. Olha só, ninguém que chega, falou, não quer saber. A pessoa, falou e quer parar aí o assunto. E não, a curiosidade a pessoa também vai querer saber defeito. o que foi dito, né? Como foi dito. Porque tem tudo isso. Qual foi o tom de voz, a outra pessoa que está contando, ela tem sua maneira de falar. E aí se cria tantas situações e que pode acontecer vários problemas que de repente a pessoa nem falou daquele jeito, é uma outra história. Inteligência e estratégia é o que precisa para poder lidar com essas pessoas que são psiquicamente doentes em alguma instância, algum nível, e não tem outra forma. Dentro do que o Zé colocou esse exemplo, percebo que a melhor forma de tratar, eu sei que é difícil, alimentar a doença da pessoa. É chamar e confrontar. Vem cá, você falou isso, vamos ver se é verdade. Porque o mentiroso, e nesse caso aí, como você leva vários assuntos, o assunto para várias pessoas, já vira uma fofoca, e geralmente o fofoqueiro, ele é covarde, ele é mentiroso, ele não tem essa, se você pega ele, chama, não sustenta, né? E ele corre. Mas cada caso é um caso, mas existe 90% das situações em que se você fizesse o que o pastor falou, chamar na hora e confrontar em amor, no sentido de esclarecer, tirar pela raiz, aquela coisa não vai crescendo. Com certeza. 90% das situações. Há coisas que você não pode mexer na hora, mas há coisas que você tem que chegar e resolver na hora, porque senão aquilo vai crescendo. Exatamente. Não sou por você, não sou por você, sou pela verdade. Suavizando, né? Tem que ser muito estrategista, o pacificador dessas questões, né? Bombeiro, apagador de incêndio. Uma situação que aconteceu hoje, eu posso falar, já tem mais de 20 anos isso, e eu estudando, trabalhando, e um dia no culto, eu devia ter uns 20 e poucos anos, e a pessoa chegou e falou assim,
eu queria falar com a irmã, porque a irmã tá andando pela casa das pessoas, falando acerca da minha vida, inventando mentiras, e chegou diretamente a mim e falou comigo. E na hora eu não perguntei quem tinha falado, quem estava falando. Eu não perguntei. Simplesmente eu paralisei, porque eu não acreditei no que ela estava falando comigo. Eu fiquei paralisada. Nisso ela falou assim: você está me escutando? Eu falei... Aí ela repetiu a história. Ela falou: o que a irmã tem a me dizer? E eu falei: meu Deus, o que eu falo? E eu só falei, até hoje, eu lembro disso, eu falei assim para ela: minha irmã, quem me justifica é Deus. Vamos orar. E eu orei, pedindo a Deus que a verdade fosse estabelecida. Não chamei ela de mentirosa, porque eu achei que ela tivesse algum problema. Eu falei: ela deve ter algum problema, ela não pode ser normal para ela chegar. Eu nem sei onde ela mora, nem sei da vida dela, que eu estou inventando mentira acerca dela. Passado alguns meses, o que ela fez? Correu atrás de mim, eu já estava saindo da igreja. Correu: irmã. Eu falei: pois não. Olha, irmã, eu queria te pedir perdão se por acaso eu te fiz alguma coisa, eu falei acerca de você de alguma coisa e a irmã fez? Eu fiz a pergunta: a irmã fez? Não me lembro. Falei: minha irmã, a irmã tá perdoada. E assim eu fiz. Mentiu de novo. A irmã tá perdoada. Então, assim, eu confundi a senhora. Não era a senhora, era outra pessoa. Sabe? Então, assim, tem situações que às vezes, se eu fosse falar com ela ali naquela hora, mas isso é uma mentira, eu não sei nem quem falou. Se eu fosse aumentar aquilo, eu falei: ela tá idealizando uma coisa, acho que ela deve ser louca, deve ser algum distúrbio mental pra se falar aquilo. A única pessoa que depois dessa situação que aconteceu, o que eu disse foi com a minha mãe. Eu falei: mãe, aconteceu isso. Falei assim: Leia, essa pessoa deve ter algum problema. Eu falei: com certeza. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, né? Claro. E saber a hora certa de falar, de confrontar até mesmo, para que realmente aquele confronto, né, pastor, ele possa produzir vida e não destruição. A hora certa e a forma de falar. Uma boa dose de inteligência, estratégia, sabedoria e amor resolve as questões, né? Olha, uma de nossos ouvintes aqui conta que ela procurou o esposo dela, né, e fez a pergunta sobre a questão do peso, e ele disse para ela o seguinte: olha, meu amor, você realmente tá um pouquinho acima do peso, mas eu te amo assim, gordinha, magrinha. Agora, se você não está se sentindo bem com esse peso, eu vou te ajudar. Vamos caminhar juntos, vamos fazer não sei o que lá juntos, e por aí foi. Então ela disse que a resposta dele foi uma gracinha, que ele respondeu muito bem. Não sei se foi. Entendeu? Se foi pra academia, se foi, ou se falou assim: bom, já que me ama desse jeitinho eu ficarei. Vamos continuar sempre ouvindo aqui a opinião dos nossos queridos ouvintes. Eu agradeço o carinho de cada um deles com a gente aqui. E a pergunta final, a última frase para destaque final de todos: como viver uma vida de verdade? E aí é por ordem de apresentação: pastor Marco, pastora Cirlei, pastor Roberto, pastor Amadeu. Como viver uma vida de verdade? Pergunta a nosso ouvinte. A JR, eu só vejo um caminho, que é Jesus Cristo, a pessoa ter Cristo no coração, viver a verdade, viver a palavra de Deus que vai libertando, a palavra de Deus que transforma a pessoa, que tira esses vícios, inclusive o vício da mentira, porque torna-se um vício também. A única maneira da pessoa viver de verdade é tendo Jesus no coração. Não vejo outra forma. Bom, JR, o caminhar, na verdade, muitas das vezes ele não é um caminho fácil, né? Não é um caminho fácil, mas é o caminho que a gente precisa escolher, porque se estamos em Cristo, o padrão da sua palavra é o padrão da verdade, né? Jesus é o caminho, a verdade. Ele diz: eu sou esse caminho, eu sou essa verdade. E a Bíblia diz em Efésios 6 sobre a armadura, cingindo os lombos com a verdade. Isso a gente precisa estar com esse cinturão da verdade na nossa vida. Ele tem que estar sempre sendo vivido em todas as áreas, porque ela faz parte da armadura de Deus, e muitas das vezes eu esqueço disso. Vou me revestir da armadura de Deus, estou na batalha, e a sua vida é uma vida de mentira, você tem mentira. Então, meu amado, se vista da armadura completa, com o cinturão da verdade. Bom, a verdade, ela é algo que traz vida, traz responsabilidade. Por esse motivo, aquele que se insere na verdade, um ponto que eu quero chamar a atenção é que é um ser corajoso.
porque quando você tem a coragem de dizer aquilo que é o certo, aquilo que aconteceu, aquilo que é a verdade, você não traz prejuízo para você e nem para os outros. Até porque nós precisamos entender que, como nós falamos aqui, a mentira ela pode prejudicar toda uma situação, todo um grupo. Então, por esse motivo, responsabilidade também é um ponto que precisamos chamar a atenção com relação a persistir na verdade, porque apesar de todas as consequências que talvez possa acontecer com essa pessoa, ela tem que entender que o melhor caminho, a melhor forma de viver, até mesmo para si próprio, é falar e continuar falando a verdade. É possível viver na verdade? Lógico que é. Gênesis 1:26, domínio, fruto do Espírito para os nascidos de novo, gerenciamento, domínio próprio. É possível a pessoa viver uma vida de verdade, na verdade, com verdade, sempre, usando estratégia, usando inteligência, sem viver uma vida de mentira. Por quê? O pai da mentira é Satanás. Se a mentira está na minha vida, eu tenho parte com Satanás, ou ele tem acesso à minha mente, tem acesso ao meu coração. E se eu sou nascido de novo, se eu tenho o Espírito Santo e eu tenho domínio próprio dentro de mim, e esse domínio próprio vai me levar a viver uma vida de verdade, e essa verdade vai me beneficiar, vai trazer bons resultados, boas colheitas para quem opta, para essa pessoa que opta ver a verdade. Muito obrigado aos nossos debatedores e a participação dos nossos queridos ouvintes dentro do tema de hoje. Muita gente contando histórias, muita gente denunciando mentiras, mentirosos. E essa é uma luta que deve ser de cada um de nós, todo dia. Se existe o mentiroso do lado de lá, tem que ter um verdadeiro do lado de cá. Fique do lado certo. Tem sempre dois lados, o do mentiroso e o do verdadeiro. Grande pergunta, qual é o seu lado? Faça a sua escolha e milite sempre na verdade. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você conhece alguém aprisionado pela mentira? 87% dos ouvintes por telefone dizem que sim, 86% deles no site também dizem que sim. Estamos juntos no Debate 93. Uma de nossas ouvintes pergunta: como vencer a dor da rejeição? Já se sentiu rejeitado ou rejeitada alguma vez? Ela conta: desde sempre fui rejeitada pela minha mãe. Quando pequena achava que ao crescer tudo mudaria, mas não. Essa rejeição é culpa minha? É normal os pais rejeitarem os filhos mesmo sem motivo aparente? Como mostrar aos que nos rejeitam que somos capazes de sermos amados? É errado buscar amor daqueles que nos rejeitam, ou isso é falta de amor próprio? A Bíblia fala sobre rejeição. E quando a rejeição gera calúnias, o que fazer? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Muita gente já sofreu rejeição no casamento, gente que sofreu rejeição na igreja, na escola, ali na rua. Quantos meninos eram os últimos a serem escolhidos pro jogo? Não é rejeição, é, Marco Ribeiro? Você que tem experiência nessa área. Não, faz parte. Você vai escolhendo todo compra mundo. Compra a bola, né? Aquele ali compra a bola. Porque ele vai estar sempre. Se não joga bem, lidere. Exatamente. Muito bem. Pastor Marco Ribeiro, obrigado, querido. Um forte abraço. Um forte abraço para todos os ouvintes do debate, em especial para os homens da Assembleia de Deus Ministério Kairós, o grupo de homens, nosso irmão Ednei Varnella ali. Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, pastora Cirlei Figueiredo. Obrigado, JR. Eu quero mandar um beijo para a igreja, a comunidade cristã Um Novo Dia, para o meu lindo esposo, o pastor Alex Pinheiro, para o Ministério Sopro de Deus, que eu amo tanto, para o meu lindo filho, que hoje está me escutando. Minha filha está na escola. Um beijo para minha família linda. Dona Silvia, você não vai mandar um abraço não para ela? Minha mãe. Ela pediu linda, que eu te lembrasse de uma coisa. Mãe. Você acredita? Dona Silvia é fogo, olha aqui, ó. O quê?
Sabe o que é isso? Não, nem eu. Se me perguntasse o que é isso, mas diz a Marcela que isso é um barulho de uma enceradeira. Eu acho que não, hein? Esse barulho aqui, se for essa enceradeira aqui, é aquela com o seguinte, ela tinha... a enceradeira quebrada. É isso aí. Dona Silvia, né, brincadeira, mandou o áudio da enceradeira pós quebra. Agora eu entendi. Que barulho foi esse aí? Você fazendo? Essa tá muito bem, ó. Gostei de ver. Pastor Roberto, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, obrigado, Marcelo, obrigado, povo de Deus. É muito importante nós participarmos aqui. Eu queria agradecer por mais esta oportunidade, mandar um grande abraço para minha esposa, minha esposa Késia, meu filho Breno e meu filho Guilherme, e um grande abraço para a igreja que pastoreio, a Segunda Igreja Batista em Figueira, Duque de Caxias. Pastor Amadeu, forte abraço, meu irmãozão. Glória a Deus. Um abraço lá para minha igreja abençoada, Assembleia de Deus Europa Brasil, e meu amigo David Muniz, daqui a pouco vamos estar juntos. Iata, um abraço. Meu amigo Dr. Adelso Freitas e Homens de Coragem. Deus abençoe esse ministério lindo. E meu amigo, que é o pastor Epitácio, diretor do Comércio. Um beijo no seu coração, o senhor é um presente de Deus. Maravilha, vem aí, meus queridos companheiros aqui, já, o nosso Gilberto Ribeiro, nosso irmão e sempre amigo Gilberto Ribeiro, já aqui no nosso Pediu, Tocou de hoje. Quero convidar você a orar com a gente nessa hora. Vamos apresentar diante de Deus o tema de hoje. Vamos pedir ao pastor Marco Ribeiro para orar conosco, apresentando o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esses momentos que aqui passamos, Pai. Entregamos nas tuas mãos todas essas situações, Deus, de relacionamento, Senhor. Essa situação da mentira, Senhor, que devasta tantas vidas, meu Pai. Senhor, entregamos nas tuas mãos os enlutados, Deus, aqueles que estão enfermos nessa hora, pedindo, Senhor, a tua proteção para cada um de nós, que as tuas ricas bênçãos estejam sobre a vida de cada um, Pai. Nos dá uma tarde abençoada, é o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.